Pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para começarmos a disciplina de Gestão Estratégica. Então eu estou colocando esse vídeo inicial para que a gente possa rever alguns conceitos que nós já estudamos um pouco na nossa aula presencial, trazer alguns conceitos que na verdade são fundamentais para a gente entender o objetivo do estudo de gestão estratégica. Então, por que nós estamos estudando, quais são as linhas que nós vamos estudar e também todos os recursos necessários para a gente desenvolver um bom estudo. Como nós não vamos ter uma aula presencial, uma aula ao vivo, né, nessa primeira semana, então eu resolvi fazer esse vídeo para que a gente possa transmitir esses conceitos mesmo assim e também disponibilizar um material e também uma primeira atividade avaliativa já em relação aos conceitos que a gente vai passar aqui, tá certo? Bom, então vamos lá. Eu vou colocar uma figura aqui junto comigo, que é a figura da gestão estratégica. E aí eu vou explicando para vocês um pouquinho sobre cada um desses tópicos que tem aí na figura e explicar também quais serão os caminhos que nós vamos fazer nos estudos dessa disciplina, tá bom? Bom, se a gente olhar aqui o conceito para a gestão estratégica, a gestão estratégica ela traz alguns princípios aí de jogos de xadrez, por exemplo, de princípios de guerra, estratégia, né? Essa palavra estratégia tem alguns princípios relacionados a esses conceitos. Então, se vocês pesquisarem depois de onde vem estratégia, estratégia, vocês vão perceber que tem alguns conceitos relacionados a isso que a gente está falando. Então, gestão estratégica nas empresas tem alguns objetivos e aí a gente vai tentar estudar um pouco nesse sentido. Olhando aqui para a figura, o primeiro objetivo que eu quero falar para vocês é sobre a organização. Então, vocês já estudaram lá alguns conceitos de organização, teoria de organização, fundamentos de administração. Então, nós vamos pegar daí, tá bom? Então, organização é tudo aquilo que a empresa faz de maneira organizada, ela é um dos princípios da administração, né? Então, tudo que a empresa faz de maneira organizada tem uma tendência a ser mais eficiente e a ser mais eficaz. Por isso, a organização é um princípio para a gestão estratégica e nós vamos precisar dela no desenvolvimento de uma gestão que seja chamada de estratégica. Então, a organização é o primeiro princípio que nós temos que recordar, relembrar e fixar bem que nós vamos usá-lo. O segundo que eu quero mostrar para vocês é a complexidade ambiental e comportamental. Então, de onde vem essa complexidade ambiental? Vocês estudaram em algumas disciplinas, né, os ambientes que as empresas estão inseridos. Então, ambientes de marketing, ambientes tecnológicos, ambiente social, ambiente natural, trata do meio ambiente, o ambiente interno e externo, e aí tem os stakeholders que se relacionam com a empresa. E tudo isso, todo esse conceito, né, toda essa complexidade é que faz com que seja necessário a gestão estratégica. Então, a gestão estratégica também ela está baseada na complexidade ambiental e na complexidade comportamental, né, já que as empresas se comportam de maneiras diferentes, que as organizações têm objetivos diferentes e que as pessoas dentro da organização também têm objetivos diferentes. Então, a gestão estratégica também está baseada nisso. Ok? O terceiro princípio que está ali é o princípio da racionalidade, né? A capacidade de desenvolver uma gestão com base na racionalidade. E aí, por que é importante pensarmos na racionalidade? Todas as decisões que a gente toma dentro das empresas, elas são baseadas ou na razão ou numa intuição do gestor, né? Então, fica aí a reflexão para vocês, né? Em sala eu perguntaria para vocês e eu quero perguntar para vocês, vocês podem colocar aqui no comentário. Qual decisão tem mais chance de ter sucesso? Aquela que foi baseada na razão ou aquela que é baseada na intuição? Quais são as dificuldades em tomar uma decisão baseada somente na razão? E quais as dificuldades de tomar uma decisão baseada somente na intuição? Então, a gestão estratégica ela passa pela necessidade de compreender a importância da racionalidade. Por quê? Por mais que um gestor ele tenha o princípio de sempre tomar a decisão
baseada na racionalidade, tem um autor de administração, que se chama Simon, que ele diz que a racionalidade é limitada. O que significa isso? Que você pode até tomar uma decisão baseada na razão, né? Você olha lá as alternativas da decisão e quais as possíveis consequências dessa decisão. Então, diante de uma decisão, você tem uma possível consequência A, consequência B, consequência C. E aí, com base na razão, você entende que a melhor alternativa é aquela que provoca a consequência C. Diante disso, você toma a decisão e confiante, baseado na razão. Contudo, quando vem o resultado, quando acontece o fato de verdade, acontece uma consequência X que você não previu. Então, por isso que o autor vai dizer que a racionalidade ela é limitada. Então, racionalidade limitada é um princípio que nós temos que entender para tomar as decisões e também adotar gestão estratégica. Gestão estratégica precisa compreender a racionalidade e a sua limitação. Ok? Outro aspecto importante no processo de gestão estratégica são as especificidades, as coisas particulares, específicas e pessoais de cada organização. Então, cada empresa tem uma especificidade, tem uma questão própria, né? Tem uma razão de existência e isso promove especificidades, né? Então, cada empresa tem lá a sua particularidade e isso é estratégia, né? Isso fomenta a gestão estratégica. Então, quando a gente fala que vai adotar uma gestão estratégica, é fundamental conhecer quais são as especificidades daquela empresa. Qual que é a razão dela, qual que é a sua particularidade, né? Então é fundamental também, é um princípio para a gestão estratégica. Outro aspecto relacionado à gestão estratégica é a concorrência. Então a força da concorrência, a concorrência em si, né? A competitividade, que é o próximo tópico. Mas a concorrência é de conhecer os seus concorrentes, né? De saber quem são eles, de entender como é a dinâmica de funcionamento daquele mercado. Então, para adotar uma gestão estratégica, eu preciso compreender e conhecer bem os meus concorrentes e entender essa dinâmica de mercado específica daquele ramo, né, daquela atividade. Então, conhecer a concorrência, saber quais são os passos que a concorrência tem dado, é fundamental na construção de uma gestão estratégica. Penúltimo aspecto, comecei a falar dele, a competitividade. O que é uma competitividade? O que é uma empresa competitiva? Como eu posso exemplificar uma empresa competitiva? Competitividade está relacionado à capacidade de competir, né? Está relacionado à capacidade de uma empresa participar do mercado. Então a competitividade é você conhecer, dentro do mercado tem as empresas A, B, C e D, e todas elas são competitivas, né? Ora ganham o mercado, ora perde o mercado, então competitividade. Então se a gente olhar, por exemplo, nos esportes, no futebol, tem times que têm competitividade, né? De vez em quando ganha, de vez em quando perde. Então a competitividade é a capacidade de participar do campeonato, né? Para o time. E para as empresas é a capacidade de se manter no mercado, de participar do mercado, de concorrer. Então a competitividade também impulsiona, né, a gestão estratégica. E tem empresa que ela está contente, né, com a sua competitividade. Eu quero ter competitividade, eu quero participar. Eu adoto uma gestão estratégica que me leve a ter condições de participar do mercado. Então esse também é um princípio, é uma base para você entender para onde vai a sua empresa, né, o que você quer quando você adota essa gestão estratégica, certo? E por fim, o último aspecto ali dos mais importantes, né? Na verdade, esse último aspecto aí é um dos objetivos da gestão estratégica. Então é importante demais vocês memorizarem bem isso. Para que serve uma gestão estratégica? Para conseguir vantagem competitiva. Tá certo? Então quando você olha ali o último tópico, vantagem competitiva, ele é o principal objetivo da gestão estratégica. Quando você adota uma gestão estratégica,
quando você implanta alguma ferramenta de gestão estratégica, que durante essa disciplina nós vamos estudar algumas ferramentas, instrumentos, alguns modelos de planejamento estratégico. Para que isso? Para quê? Para ganhar vantagem competitiva. E o que é vantagem competitiva? Vantagem competitiva é aquela capacidade da sua empresa ganhar um mercado que o seu concorrente não tem. Então você tem uma vantagem competitiva quando você tem uma condição, uma coisa que só você tem, um recurso que só você tem, uma possibilidade que só a sua empresa tem, e isso é a sua vantagem competitiva. Se a gente voltar para o exemplo do esporte, do futebol que eu falei, quando a gente estava tratando de competitividade, alguns times têm uma vantagem competitiva. Alguns times têm lá um jogador que é uma vantagem competitiva, nenhum outro time tem um jogador daquele. Então, esse time tem uma possibilidade melhor de repente ganhar a partida, Então a empresa também ela pode ter algum recurso que ela chama de seu e ela chama de vantagem competitiva. Essa vantagem competitiva é aquilo que a empresa pode proteger. Pode ser um segredo na fórmula do refrigerante, pode ser uma linha de produção específica, pode ser uma tecnologia específica, pode ser um funcionário que todas as empresas gostariam de ter, mas aquele funcionário é daquela empresa. Muitas coisas podem se caracterizar como vantagem competitiva. E a gestão estratégica precisa trabalhar para criar, para conservar vantagens competitivas. E aí a gente pode, de repente, começar a pensar, uma empresa tem vantagem competitiva. Isso é eterno? Ela nunca vai perder essa vantagem competitiva? Nem sempre. Outras empresas podem, de repente, copiar e aí aquela vantagem competitiva deixa de ser uma vantagem competitiva e todas as empresas têm só competitividade. Volta ao patamar anterior. Então, a vantagem competitiva ela é um recurso que a empresa tem e que, de certa forma, ela tem que proteger para que as outras empresas não consigam e ela se mantenha com aquela vantagem e a capacidade de ser melhor, de ser diferente dos seus concorrentes. E isso é o objetivo da gestão estratégica, tá certo? Então, a vantagem competitiva. Nós vamos estudar alguns instrumentos, algumas ferramentas, alguns conceitos que, no final, o objetivo é vantagem competitiva. Criar vantagens competitivas, proteger vantagens competitivas, estimular vantagens competitivas, enfim. O objetivo da gestão estratégica está relacionado à possibilidade de ter vantagens competitivas. E é isso que nós vamos entender e estudar bastante aqui nessa disciplina. Então, gostaria que vocês firmassem bem esse quadro, essa figura que eu coloquei aqui para vocês. Vou deixar também na sala do Classroom. Então, vocês estudem, peguem aí cada um desses tópicos, vão revendo esta aula, anotando os tópicos mais importantes de cada um dos itens. Trata de vantagem competitiva com muito carinho, porque dentro da sua empresa, enquanto gestor, é isso que vai fazer você implantar uma gestão estratégica. É a capacidade de conquistar, manter, estimular, conservar vantagens competitivas. Tá certo? Então, quero ficar por aqui com esse primeiro vídeo. Esse é o conteúdo da nossa primeira semana. E aí eu vou deixar alguns materiais e também atividade avaliativa para que vocês possam iniciar os estudos aí em gestão estratégica. Ok? Obrigado. Até a próxima.